Olá, eu sou Guilhermes e sejam bem-vindos para o vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a história de como eu conheci o mundo sobrenatural. Para você que não acredita e quer acreditar, esse é o vídeo para você. Mas antes disso tudo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Isso ajuda a você dormir à noite, porque senão, acredite, não vai dormir. Eu moro numa cidade do interior em Minas Gerais, ou pelo menos morava na época. Tudo começou com um dia calmo. Eu estava em aula, estava eu e um amigo meu, Harrison. A gente falava muito sobre o sobrenatural. Eu tinha minhas dúvidas sobre este mundo, mas queria muito saber se existia mesmo. Então, um dia ele me contou uma história sobre uma prova, uma coisa que você pediria para Deus para testar sua fé. Bem, ele me contou uma história que eu nem acreditei muito. Talvez eu conte para vocês o que houve com ele, mas não quero me enrolar muito. Pois bem, ele falou para mim que se você pedisse a Deus, ajoelhando-se no chão em oração, e pedisse para Deus: Deus, envia o demônio em minha casa para testar a minha fé, ele vai ouvir você. Mas será que você está preparado para isso? Bem, eu não estava. Eu não pedi a prova de imediato. No começo eu fiquei um pouco indeciso. Queria muito conhecer o sobrenatural, mas ainda tinha muito medo. Mas foram se passando os dias e eu acabei decidindo. A primeira regra, ou a primeira coisa que acontece quando você pede essa prova para Deus é, primeira regra, tudo vai contribuir para que você acabe ficando sozinho nesse dia. Pois bem, eu morava com a minha mãe, o meu pai e o meu irmão. E nesse dia, a minha avó passou na minha casa e me chamou para dormir com ela. Nisso já percebi que algo estava estranho, pois ela nunca pediu para eu dormir lá com ela. Indo para a casa dela, eu sabia que eu ficaria mais sozinho do que ficando em casa, então já deduzi que essa era a primeira etapa da prova. Então, eu aceitei o desafio. Sabe, eu achei que não iria acontecer nada, mesmo que eu já estava achando toda aquela situação estranha. Mas, chegando lá, a minha avó me colocou para dormir no primeiro quarto perto da cozinha, perto da porta de entrada. Esse quarto era diferente, sabe? Ele não havia uma porta, era simplesmente uma cortina pendurada lá. Já era mais ou menos umas 11h30 da noite e eu ainda não tinha dormido. E eu sabia que o segundo passo começaria às meia-noite. Meu amigo me disse que quando desse meia-noite em ponto, eu iria ouvir o demônio chegando, bem longe, mas mesmo assim eu ouviria ele. Eu ainda não acreditava, mas não conseguia dormir. Algo não permitia que eu dormisse antes da meia-noite. Então, deram-se as meia-noite e eu escutei um barulho vindo de longe. Pareciam passos, parecia que estavam uns 2 quarteirões dali. Dava muito longe, mas estava vindo. Lembro-me que levantei apavorado. Chamei a minha avó e disse que algo estava errado. Ela só me disse para ir dormir mesmo, que era coisa da minha cabeça. Voltei para a cama, rezando para aquilo parar, mas já era tarde e já estava no terceiro passo. O terceiro passo para mim foi o mais aterrorizante, porque o Harrison falou para mim que ele vai correr em volta da casa 3 vezes. Eu estava deitado na minha cama, estava com muita ansiedade. Eu escutei aquele barulho que não sai da minha cabeça.
Era como se fosse uma bufada, uma pessoa correndo sem fôlego, mas muito alto. Eu sabia de uma coisa, não era humano. Eu acho que ele nem chegou a correr 3 vezes em volta da casa, mas ele correu uma e me gelou até a alma. Lembro que eu fiquei paralisado, arrepiado, do dedo do pé à cabeça. Demorei um pouco para ter reação. Levantei correndo, chamei minha avó novamente. Ela pegou um colchão e deitou-se ao lado da minha cama. Fiquei um pouco mais tranquilo e falava para mim mesmo que não era nada, era só coisa da minha cabeça. Ficou quieto por um tempo, sabe? Mas, ao passar alguns minutos, eu ouvi 4º estágio. Nesse momento, ele iria entrar dentro da casa. Sabe, só teve uma coisa diferente nesse estágio. O meu amigo disse que ele abria a porta. Ele não abriu a porta, ele a atravessou. Eu escutei aquele barulho que, sabe, não dá para se descrever, mas era como se uma leve e ao mesmo tempo forte brisa de ar atravessasse a porta. Eu entendi claramente que ele atravessou a porta e entrou na cozinha. Eu tentava convencer a mim mesmo que aquilo não estava acontecendo, que era só um fruto da minha cabeça, mas o meu coração não parava de bater. Ele batia tão rápido que parecia que isso ia sair pela boca. Eu ouvi os passos. Eles vinham em direção ao quarto, que era logo ao lado da cozinha. Eu tive medo por um momento, mas a curiosidade falou mais alto. Eu queria muito ver. Eu queria realmente ver. Será que aparecerá alguma coisa no meu campo de visão assim que ele chegasse ao quarto? Ele se aproximou e entrou no quarto, mas eu não conseguia ver nada. Eu não sabia nessa hora se ficava mais tranquilo ou mais aflito. Aquele cheiro de carne podre tomou conta de todo o local. Eu virei correndo e chamei a minha avó mais uma vez. E chamei, e dessa vez ela demorou um pouco mais para acordar. Ela se levantou e deitou-se comigo na cama. Era uma cama de casal, sabe? Então eu fiquei um pouco mais tranquilo. Mas, ao passar meia hora, 1 hora, não sei ao certo, passou-se muito tempo. Algo me prendeu na cama. Eu não conseguia me mover. Aquela sensação, aquela falta de ar. Eu olhava para os lados, tentava falar com minha avó, mas a minha boca não se abria. Eu não enxergava nada e aquele cheiro forte impregnava todo o quarto. Não era possível que só eu tivesse sentido aquilo, mas a minha avó não acordava. Então eu lembrei das palavras do meu amigo. Se o demônio fizer alguma coisa com você, você tem que falar: tá queimado em nome de Jesus. Então eu tentei ficar mais calmo e falar no pensamento. E falava, até que chegou um ponto que ele me soltou. Eu sentei na cama, desesperado, procurando um pouco de ar. Nesse momento eu consegui respirar um pouco. Eu olhei para minha avó. Ela olhou para mim e ficou furiosa, dizendo que eu não deixava ela dormir. Me deitei de novo e apaguei. Acordei mais uma vez, com aquilo me segurando, mas dessa vez eu senti algo no meu peito, como se fossem unhas, afundando cada vez mais, e doía muito, aquilo queimava no meu peito. Então,
Quando eu fui pronunciar aquelas palavras novamente, o cobertor que estava na minha cintura subiu como se alguma coisa estivesse puxando ele e começou a me sufocar com a coberta. Naquele momento, eu tinha poucos segundos para pensar: será esse o meu destino? Será que eu vou morrer? E então, finalmente, eu me acalmei e fiquei orando e pensando em Deus. Aquilo era uma prova de fé acima de tudo. Então eu não perdi a calma. Respirei fundo com o pouco ar que ainda tinha. E fiquei furioso. Clamei a Deus e disse: tá queimado em nome de Jesus Cristo. E aí, ele me soltou. Sentei na cama e fiquei pensando: eu acho que eu testei minha fé, não é mesmo? O que vocês acham? Teriam coragem de fazer o mesmo? Teriam coragem de testar a sua fé até o limite? Bom, eu testei a minha e acredite, eu me arrependi amargamente de ter feito aquilo. Boa noite e até a próxima.